Então, tô gravando aqui esse vídeo bem de manhã porque o vídeo de ontem parou na metade, né? E eu, cara, queria continuar esse assunto e que você visse o mais rápido possível, né? Ontem eu terminei o vídeo, ontem o vídeo foi falando sobre. Eu fui pro mato e aí eu percebi que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, multitarefas ao mesmo tempo. Escuta música e pensa sobre a vida, escuta música e estuda, joga videogame enquanto vê vídeo no YouTube, sabe? Poxa, ontem eu tava voltando pra casa, da viagem que eu fiz, eu vi um caminhoneiro passando TikTok enquanto dirigia na estrada, cara. Isso foi insano. Isso foi um absurdo. E é umas paradas que na minha cabeça, ninguém repara, sabe? Porque é, t- enquanto eu tava olhando a vista, as fazendas que passavam, as pessoas estavam, tipo, no ônibus, brincando. E, mano, quase se batendo, tá ligado? Tem um vídeo lá que fala, mano, parece uma briga, cara. Parece uma briga. Deixando claro, ontem eu comi McDonald's, tá? Então tá aí, ó, a minha nudez bem exposta. Ontem eu comi McDonald's. Não sei se eu fiquei traumatizado pelo vídeo que eu disse que eu queria ter comido e eu não comi, pra nunca mais comer. Então ontem eu comi, sério. Cheguei em casa, minha mãe falou: Não era você? Não era você? Aí eu tipo, putz, eu já me julguei um monte antes de chegar em casa por ter comido Mac. Você tá me julgando de novo, cara. Mas é isso. É, Então, no vídeo de ontem falamos sobre isso, sobre a multitarefa. São Paulo, uma metrópole, a gente vê isso com muito mais frequência, né? Porque aqui tem muita coisa, né? Muita coisa pra ver, muita coisa pra ouvir, muita coisa pra fazer, então a gente acaba ficando meio aéreo. E essa questão da multitarefa, nós ficamos meio aéreos. E aí, ontem eu terminei falando sobre uma passagem da Bíblia. Jesus foi para casa de duas mulheres, Marta e Maria. Ele chegou lá e a Maria e começou a ensinar, começou a falar com elas e tal. A Maria sentou aos pés de Jesus para escutar o que ele estava dizendo, só isso. Enquanto a Marta continuou de pé e começou a fazer as tarefas de casa. Então, Maria ficou sentadinha, independente se tivesse ou não tarefas em casa, e Marta foi fazer tarefa, independente se tivesse ou não tarefas para fazer em casa. As duas conseguiam escutar, porque elas estavam na mesma casa, Jesus estava ensinando. Mas Marta falou para Jesus: Jesus, fala aí com a Maria, porque ela está sentada aí, não está fazendo nada. Então Jesus olha para Marta, a que estava de pé, e diz: Marta, você está muito atarefada e muito cansada, cheia de coisas para fazer. Mas a Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, independente que não diz se a casa estava bagunçada ou não, a Maria tirou um tempo para Jesus. Ela sabia que ela poderia fazer todas as outras coisas em qualquer momento, cara. Tendo ou não tempo e tendo ou não tarefas para fazer naquela hora, Jesus estava lá, sabe? É, E, óbvio, hoje Jesus não vai aparecer na nossa casa, tipo, fisicamente, e falar, ó, eu estou aqui. Então, hoje, muito mais do que antes, nós precisamos dar tempo para ficarmos com Deus. E óbvio que Ele também pede. Em determinados momentos, Deus nos chama para ter algo com Ele. E é essa paradinha que eu queria falar. Porque, sabe, a gente acaba deixando pra lá. Acaba deixando pra lá esses momentos de intimidade que nós temos com Deus, esses momentos de orações que nós temos com Deus. Então, quando a gente tem uma rotina muito atarefada, a gente acaba falando com Deus só, só durante o dia. Tipo, no trem eu tô falando com Deus, no ônibus, enquanto eu lavo a louça. Mas eu nunca paro para falar com Deus. E não só para falar com Deus, né? Mas para ficar sozinho, para pensar. Eu tô falando isso para pensar e tal, caso você não seja cristão. Mas caso você seja, esses momentos para pensar nunca vão ser sozinhos. Porque se você tá
pensando, Deus está contigo. E é muito mais legal falar com Deus do que pensar sozinho, sabe? Porque Ele é quem nos acalma, então, para você que não é cristão, é algo que é interessante de saber, que nós deixamos a nossa ansiedade para Deus. Então, no dia a dia, e é algo que eu gostaria de dizer, no dia a dia, a gente acaba vivendo e acontece algum problema, o que é super normal. Um problema que a gente precisa pensar sobre. A gente precisa digerir o que está acontecendo, precisa digerir, saber o que vamos fazer. E a gente simplesmente não faz isso. A gente pega para escutar música, pega para fazer outra coisa, pega para sair, se divertir, pega para ver vídeo, para ler livro, mas a gente não para e pensa. E é importante fazer isso, parar e pensar. Um pensamento racional, como eu tinha dito antes. Então, esse pensar racionalmente. E eu estava falando com um rapaz ontem, que eu conheci lá na chácara, e ele acabou de fazer 18 anos. E ele vai começar a vida dele, né? Vai ir para alguma faculdade, vai fazer alguma coisa. Só que ele tá se sentindo perdido. Eu falei, cara, você precisa pensar, falar com Deus. Ele disse, e nem me fala, porque eu acho que eu vou ficar louco. Tipo, só de pensar nisso, eu acho que eu vou ficar maluco. E essa é esse o macete de ser cristão, porque nós podemos entregar para Deus. Então, cara, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E eu tô pensando racionalmente. Eu poderia fazer isso, e ficar maluco mesmo. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica maluco. Só que nós podemos perguntar para Deus o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele acha. Então, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Só que a gente também precisa parar para pensar. E é algo que eu acho muito interessante, porque mesmo sem saber dessas coisas, o que eu aprendi no mato, mesmo antes de pensar o que eu aprendi no mato, esse vídeo já é isso. Você só tá vendo um vídeo, comigo sem muita coisa, normalmente com uma camiseta lisa, sem muita cor, e só com o que tem à minha volta. Um vídeo sozinho. Então, mesmo que você escute eu falando enquanto você faz alguma coisa, é um vídeo muito bruto, sabe? É um vídeo muito natural. Eu tento ser o máximo natural, por mais que ultimamente, pelo menos esses últimos dias, eu esteja extremamente calmo. O que é algo que eu estranhei também, porque eu tô falando com muita calmaria. Mas é algo que é importante. Então, não significa que nós nunca vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que nós nunca vamos escutar algo enquanto nós trabalhamos em alguma outra coisa. Não é essa a questão. A questão é que nós não podemos ficar atarefados, sabe? Não podemos ficar ansiosos pelas coisas que acontecem. Então, tem momentos sim, cara. Normal falar com Deus no trem. Normal falar com Deus lavando a louça. Mas tem momentos, situações na vida que só isso não basta. A gente precisa tirar um tempo para Deus e putz, Deus, olha isso daqui, olha isso daqui. Essas coisas são importantes. São importantes porque senão a gente fica muito ansioso. Sabe, quando tá tudo muito desequilibrado, a gente não tende a tentar equilibrar. A gente tende a deixar pra lá. Talvez você não seja assim, mas ao meu ver, a maioria das pessoas são. Putz, peraí. Quase que eu mostrei minha casa inteira. Eu só queria ver quanto tempo que tem de vídeo. Então, a gente tende a querer tirar o controle de nós mesmos, algo que aparentemente já está perdido. Mas a gente tem que controlar. Como fazemos isso? Pensando, entregando para Deus, que é não controlar. Então, se algo está muito pesado para você, se você está se sentindo muito ansioso com algo, você pode entregar nas mãos de Deus. Deus vai pegar, vai olhar, vai responder, vai deixar para lá, mas você pode descansar, sabe? Descansar sabendo que já não é mais com você.
putz, tem essa situação aqui, vou entregar na mão de Deus, mas já não é mais comigo. Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, e quando a gente acaba passando por esse processo de ter muitas coisas para fazer, muitas informações à nossa volta, a gente acaba não tendo esse pensamento racional e a gente acaba ficando ansioso, mesmo sem nem precisar, sabe? Putz, isso aqui nem precisava ficar ansioso. Mas como eu só tô deixando levar, não tô nem pensando sobre isso, nos deixa ansiosos, sabe? A gente passa por tantas coisas que é só pensar um pouquinho, que é só 5 minutos pensando, mas a gente acha que é muito pesado. A gente não quer passar por esse desconforto. E aí a gente acaba deixando pra lá. Só que é muito pior. Porque, sabe, isso causa as crises de ansiedade, muitas situações não resolvidas. Isso causa depressão, muitas situações não resolvidas. Então, o que aconteceu? Aconteceu, cara. Não queira voltar no tempo. Tem muita gente que quer voltar no tempo, cara. Ai, queria voltar para os meus 14 anos, para consertar algumas coisas que eu fiz na vida. Não tem mais como voltar, cara. Mas você pode seguir, aprender com o que você fez, deixar pra lá o que aconteceu e entender o que houve para seguir uma vida melhor, sabe? Para seguir uma vida correta, uma vida justa. E eu sou um dos maiores exemplos disso, cara. E olha aqui, eu tô falando isso porque eu vi lá, tá? A gente tava conversando lá, lá na chácara, lá no mato. A gente tava conversando lá e a gente acabou entrando nesse assunto de querer voltar no tempo e, sei lá, pra consertar alguma coisa. Então tem gente que fala que queria voltar no tempo pra consertar algo. Um menino de 18 anos falou que queria voltar pros 14 e ficar nos 14 pra sempre. E, sinceramente, eu me vejo com o pior, né? Com o passado, mas com mais ocasiões ruins, com mais mal feitos. De verdade. Só que eu fui a única pessoa que olhei e disse, não, cara, não tem como voltar pro passado. Deixa o passado lá. Nunca nem pensei em fazer isso. Nunca pensei. Ah, deve ter pensado, né? Com adolescente e tal, mas hoje eu vejo, cara, não. O passado aconteceu. Ele aconteceu e ele vai ter acontecido de qualquer maneira, sabe? Não tem o que nós possamos fazer e vamos aprender com o nosso passado. Aconteceu dessa maneira? Que pena ou que bom, mas nós podemos aprender com tudo que aconteceu. Isso é maravilhoso. Ruim seria se nós só tivéssemos o passado para lembrar e ficarmos frustrados. Mas nós precisamos ressignificar o nosso passado. E eu falei que hoje é o dia 14 e eu disse que isso ia ter que acontecer. Eu ia ter que ressignificar muitas coisas na minha vida. E o passado é uma delas. Então, é algo que eu vejo que já vem sendo tratado. Não sei quantos por cento tá, mas sabe, olha as palavras, olha o jeito. É que hoje, hoje é um dia muito específico, muito esporádico, porque eu tô extremamente calmo, mas dá uma olhada em como eu tinha tratado as coisas anteriormente, como eu tinha falado anteriormente, sabe? Como eu tinha pensado alguns dias atrás e como isso tá hoje. E é maravilhoso, cara, porque isso daqui é para que você cresça comigo crescendo. É um crescimento com o outro, cara. Enquanto eu cresço, ó, vou olhar aqui, mas dessa vez sem mostrar minha casa. Se eu cresço ou se eu não cresço, se eu tenho um dia bom, se eu tenho um dia ruim, isso sempre vai ser exposto por aqui. Sempre não, né? Mas eu sempre vou falar algo por aqui. Para que você aprenda, para que você não passe por isso, ou para que você passe por isso. Para que você possa aprender, cara. Que a próxima vez que você for no mato, você vai saber que, nossa, que paz. Mas a gente não pode só querer buscar essa paz que tem dentro do mato. Essa paz também está em nós. A gente tem que fazer essa paz aqui na nossa casa, onde nós estamos. Nem que seja no trem lotado, no ônibus lotado. Parar, não fazer nada, pausar a música. Parar de ver vídeo no celular e pensar, cara. Porque nós podemos pegar trem e pensar racionalmente, sabe? Isso é maravilhoso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, né? Com o que eu aprendi no mato.
E até amanhã, cara.